Nós vamos agora para o nosso momento aqui então da palavra e da ministração da ceia do Senhor. Vou pedir para o nosso querido Luiz colocar aí o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 24, nós vamos ler aí o texto, ele vai aparecer na tela, e você pode acompanhar a leitura aí também desse texto da palavra. Hoje a gente vai só relembrar algo importante, né, que a ceia do Senhor, ela é esse cerimonial, ele é tão importante para a nossa vida, porque ele é um resumo dos pontos fundamentais do Evangelho. A ceia do Senhor, nesse nosso cerimonial aqui, nós celebramos os pontos fundamentais do Evangelho. E aí nós queremos conversar sobre isso hoje. Vou pedir licença para tirar a máscara, para os irmãos poderem me compreender melhor. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um de nós, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso, por causa dessa atitude, por causa da falta desse entendimento, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que já morreram. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque quando a gente se examina, se julga, a gente se corrige, e aí nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, porque nós nos endurecemos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus ainda nos disciplina para nos resgatar e para nós não sermos condenados como aqueles que não têm esperança. Verso 33, assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém, queridos irmãos? Pela leitura da palavra. A ceia é um cerimonial, é um momento muito importante da vida da igreja, porque a ceia, nesse cerimonial, é um resumo dos principais pontos do Evangelho. E quando a igreja ela se reúne para tomar a ceia, nesse momento solene, nesse momento importante, a igreja está então reafirmando os pontos essenciais do Evangelho de Jesus Cristo. E eu anotei aqui, nessa palavra de Paulo, 7 pontos fundamentais, que a gente reafirma quando nós estamos em comunhão, celebrando esse momento da ceia do Senhor. Primeiro ponto fundamental que a gente reafirma na ceia é a morte de Cristo graciosamente pelos nossos pecados. Na ceia, nós celebramos a graça de Deus e a morte de Cristo
não merecida por nós, mas que foi dado a nós gratuitamente por Deus para nossa salvação e para a remissão dos nossos pecados. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, quando nós estamos então aqui celebrando a ceia, nós lembramos que ele diz aqui que o Senhor pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é o quê, irmãos? Que é dado, é uma dádiva. Este é o meu sangue, que é graciosamente oferecido. É uma dádiva, é graça de Deus. É dado por quem? É dado por vós. É dado por nós. É para a nossa salvação. Jesus, quando eu estou celebrando a ceia, eu estou reafirmando algo fundamental. Eu estou dizendo: eu reconheço que eu não merecia, mas que eu preciso de um Salvador, e que Deus me salvou por uma dádiva graciosa. É por isso que na ceia, aqui na Igreja Batista de Itaberaba, durante o nosso ritual, nós queremos manter uma tradição. Qual é a tradição? A tradição de que os elementos vão até você. Não é você que vem buscar os elementos. Não é você que vem aqui pegar o elemento, mas é o elemento que vai até você, porque isso é um sinal do Evangelho. Foi isso que Deus fez por nós. Não fomos nós que fomos até Deus, foi Deus que veio até nós. E na ceia nós lembramos isso. Foi Deus que veio. E ele veio exatamente no lugar onde eu estou, onde eu estava. Deus ali me buscou e me alcançou, eu que era uma ovelha perdida, como diz a parábola da ovelha perdida. Eu que era a moeda perdida. Mas ele procurou, ele tomou a iniciativa e ele veio. Ele veio até onde a gente está. Que lugar que você está? Onde você estava? Você estava no abismo, nas trevas, na desesperança? Onde você estava? Mas é exatamente ali onde Deus nos alcançou. Não somos nós que vamos até Deus primeiramente, mas é Deus que vem até nós. E Ele nos oferece a salvação. A mim e a você compete simplesmente fazer o quê? Receber pela fé essa dádiva de Deus. O segundo fundamento, ponto fundamental, quando celebramos a ceia nós reafirmamos a nossa dependência contínua de Cristo Jesus. Quando a igreja está tomando a ceia, ela está reafirmando a sua dependência contínua da força de Cristo, da vida de Cristo, do poder de Jesus e da capacitação de Jesus para a sustentação da nossa fé. Por quê? Porque a ceia, nós repetimos ela constantemente. A ceia, Jesus estabeleceu 2 cerimoniais, 2 ordenanças, conforme nós batistas entendemos, que é o batismo e a ceia. O batismo a gente faz uma vez só. E a ceia do Senhor, nós repetimos. E aqui na nossa igreja, o nosso costume é uma vez por mês. No primeiro domingo do mês, nós repetimos este cerimonial, porque quando nós fazemos isso, nós estamos reafirmando a nossa dependência contínua da vida de Cristo, para nós podermos manter e perseverar na nossa fé. Nós precisamos, meus irmãos, nos alimentar de Jesus. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, porque senão a gente seca. A gente seca. A vida está fácil aí fora, irmãos. A gente está saindo de um susto, vem outro. A gente estava saindo da pandemia, veio enchente. Aí está saindo das enchentes, vem guerra. Aí a Rússia resolve, fazer guerra contra a Ucrânia, fica tudo aquele. A vida não está fácil, irmãos. As incertezas,
Se a gente não se alimenta de Cristo, a gente murcha, a gente seca. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, na força de Cristo, se eu me alimento dela, aí sim, nós crescemos e nós somos fortificados. Terceiro lugar, no cerimonial da ceia do Senhor, o terceiro fundamento é que nós reafirmamos a exclusividade de Cristo para a nossa salvação. Amém, irmãos? Quando nós estamos tomando a ceia, irmãos, nós reafirmamos a exclusividade de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque só tem um pão, só tem um cálice. Nós, aqui no nosso cerimonial, por questões de higiene, né, são muitos pequenos cálices e pães, mas no cerimonial instituído por Jesus, Paulo diz aqui que Jesus pegou um pão, era um pão, e ele partiu. Havia um cálice que foi repartido. Antigamente era assim, né? Não sei, o pessoal que é mais velho tomava ceia antigamente, lembra que era um cálice grandão assim que ia passando, né? Pelo menos lá na minha igreja no Rio Grande do Sul era assim, tinha um cálice, aí o irmão tomava. Lá a gente toma chimarrão, então não tem essa coisa, né? Então assim, pegava um cálice, tomava e passava para o outro. Mas isso simboliza que nós, o verdadeiro cristão, ele não tem muitas fontes, ele só tem um caminho, é um Salvador, é um corpo do qual eu me alimento, é um sangue do qual eu me alimento. A exclusividade de Cristo para a nossa salvação. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós reafirmamos essa verdade. Era interessante que é exatamente esse o problema que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Eu vou pedir para o Luiz colocar aí 1 aos Coríntios, no capítulo 10, um capítulo antes, capítulo 10, o verso 21. Olha o que a igreja de Corinto estava fazendo. 1 aos Coríntios 10, 21. Vou pedir para o Luiz colocar aí. Vamos ler juntos, irmãos, vamos ler juntos. Olha a recomendação que Paulo dá para a igreja de Corinto. Vamos ler juntos? Vocês e o cálice dos demônios não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que estava acontecendo lá, irmãos? O que estava acontecendo lá? O que vocês acham? Idolatria. O capítulo 10 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo está falando aqui, porque a igreja de Corinto tinha muita gente, muitos cristãos da igreja que comiam da ceia, mas também iam nos templos pagãos, participar lá dos cerimoniais dos templos pagãos. E Paulo diz: vocês não podem fazer isso, porque só há um pão que salva, só há um sangue que redime, uma fonte, que é o sangue de Jesus. Celebramos, esse é o terceiro fundamento na ceia. Quando a gente come a ceia, nós reafirmamos a exclusividade de Cristo para a nossa salvação. O quarto fundamento, quando tomamos a ceia, nós reafirmamos a necessidade de cada um se apropriar dessa salvação, a necessidade de cada um em si mesmo receber este evangelho. Por quê? Porque eu não posso comer por você. Amém, irmãos? Eu não posso tomar por você. É você que tem que, quando Deus vem ao nosso encontro em Cristo e nos alcança onde nós estamos, eu tenho que receber este evangelho. Eu tenho que me apropriar pessoalmente do evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho que receber essa mensagem pela fé na minha vida. Esse é o quarto fundamento. A necessidade de cada um se apropriar.
Você precisa, meu irmão, tomar a ceia, você precisa tomar uma decisão por Jesus Cristo, você. Eu não posso tomar pelos outros. Eu não posso tomar pelos outros. Eu tenho que tomar uma decisão por mim. E você tem que tomar as suas decisões diante daquilo que Deus está falando ao teu coração hoje. O que você vai fazer com este evangelho? Mas é cada um tomando a sua decisão. Essa decisão é intransferível. Eu não posso, com minha oração, com a minha virtude, com o meu empenho, salvar ninguém. Eu posso receber Cristo e você também tem que receber a Jesus Cristo. Essa decisão é intransferível. Esse é o quarto fundamento. O quinto fundamento, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, é que nós reafirmamos a nossa responsabilidade de perseverarmos na fé. Amém, irmãos? Quando nós estamos tomando a ceia, é um momento em que a gente reafirma a responsabilidade que a gente tem de perseverar neste evangelho, nesta fé. Sabe por quê? Porque a ceia nos lembra que nós podemos cair. A ceia nos lembra que nós podemos nos desviar. Que é o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. As expressões que o apóstolo Paulo usa aqui, ele fala que nós podemos começar a viver indignamente no verso 27, no capítulo 11, verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, que é o que a igreja estava fazendo, muitos cristãos aqui. Nós podemos, meus irmãos, nos desviar dessa fé. Como nós lemos, tinha muita gente na igreja de Corinto que participava da mesa da ceia, mas também participava da mesa das outras idolatrias. Mesa de demônios, diz o apóstolo Paulo. São outros evangelhos, outras religiões, outras questões que participam. E assim a gente pode ir se desviando. E aí o apóstolo Paulo nos diz aqui que nós temos que ter a necessidade de um autoexame, verso 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós, diz aqui o apóstolo Paulo, que temos a necessidade de disciplina e correção. No verso 32 ele diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Muitas vezes nós necessitamos da disciplina do Senhor para nós não nos perdermos totalmente. Como eu costumo dizer aqui, chineladas das havaianas celestiais. Deus tem que pegar a sua havaiana, que não deforma, não tem cheiro, e nos disciplinar amorosamente, mas às vezes dolorosamente. Paulo diz aqui que a questão é tão séria que tinha gente na igreja, muita gente, ele não fala pouca gente, por isso que tem muitos que são fracos, muitos estão doentes e muitos já morreram. Por causa dessa vida de pecaminosidade nesse caminho no qual vocês entraram. Então a ceia do Senhor é esse momento solene onde a gente reafirma essa nossa responsabilidade, minha e sua, da gente parar de novo, constantemente, e se examinar e se perguntar: o que está acontecendo com a minha vida? Porque a gente pode se desviar. Vou pedir para o Luizinho colocar aí Salmo 73, versos 1 a 3. Salmo 73, do verso 1 ao verso 3.
Olha o que diz a palavra de Deus. Asaf, Salmo de Asaf, um líder, um homem de Deus, líder no templo da adoração. Olha o testemunho que Asaf dá. Ele diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Verso 2: quanto a mim, porém, vamos ler juntos, irmãos. Quanto a mim, porém, pouco, foi assim, ó. E ele diz no verso 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Um homem de Deus confessa, como o profeta Abacuque também confessa, toda a sua crise de fé, e como ele estava abalado diante das circunstâncias da vida. E Asaf aqui confessa e fala assim: olha, foi por muito pouco que eu não me desviei e caí. Porque isso pode acontecer. E a ceia do Senhor é esse momento importante, onde a gente reafirma este fundamento. Irmãos, eu recebi Jesus. Quando Ele veio até mim, onde eu estava, eu recebi pela fé. Mas agora eu preciso perseverar nessa fé. E eu persevero nessa fé porque eu tenho consciência da minha dependência contínua de Jesus. E aí, quando eu tenho a consciência da minha dependência contínua e eu me alimento de Cristo, eu vou perseverando nessa fé. Como é que está a tua fé hoje, irmãos? Com pandemia, guerra, crise, com um ano de eleição. Como é que está a tua fé? Como é que está o teu coração? O que está enchendo o teu coração? Igual estava enchendo o coração de Asaf: ódio, revolta, inveja, ciúmes. O que está enchendo o teu coração? Mas é responsabilidade nossa de nos examinarmos. E aqui eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 11, 28, vou pedir para o Luiz colocar ali, 1 Coríntios 11, 28, olha o que diz aí. Vamos ler juntos, irmãos, vamos ler juntos? Que cada um... Porque tem gente que se examina, percebe que não está bem e não come. Não é isso que é para fazer. Você é para se examinar, se arrepender, confessar e comer. Comer de Cristo, da graça, voltar para Jesus. Porque tem gente que fica também com essa armadilha psicológica. Não, eu não estou bem, eu não vou comer. E aí nunca está bem. Não, irmãos, eu me examino. Eu percebo os meus erros, eu percebo meus pecados, o Espírito Santo me toca, porque eu posso sim me desviar igual a Asaf, aí eu confesso isso diante de Deus, eu me arrependo e eu volto para Cristo, eu digo, eu tomo de novo desse pão e desse cálice, Senhor, eu me alimento de Ti, Senhor, Senhor, eu fico conectado a Ti, Senhor, como a videira, os galhos da videira conectados ao Senhor. É assim que eu quero viver. E eu volto, e eu como, arrependido. Momento da ceia. É assim que a palavra nos ensina. Esse é o quinto fundamento. O sexto fundamento, que é a ceia. Quando nós tomamos a ceia, nós reafirmamos a nossa responsabilidade com o mundo e com os irmãos. A nossa responsabilidade para com o mundo e a nossa responsabilidade para com o próximo. Quando nós tomamos a ceia, nós lembramos e reafirmamos isso. Porque diz o apóstolo Paulo no verso 26 que todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, para com o mundo de proclamar este evangelho, anunciar a morte redentora de Jesus. Porque Jesus, Ele vai alcançar pessoas onde elas estiverem, sabe através de quem? Através de quem, irmãos?
o seu Espírito Santo vai alcançar através de nós. Nós recebemos essa responsabilidade de sermos testemunhas, de proclamar e de anunciar. Na ceia do Senhor, nós lembramos e reafirmamos a responsabilidade missionária da igreja. E também a responsabilidade nossa com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo no verso 33, 1 Coríntios 11, 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Porque na igreja de Corinto, o pessoal estava tomando a ceia só para si e não estava esperando os irmãos. Tinha gente pobre que a melhor refeição da semana que eles iriam comer, naquela época, ia ser a refeição da ceia, na casa do Senhor, na igreja. Mas o pessoal, tinha gente que chegava cedo, comia tudo, e aí Paulo diz, uns passam fome, enquanto outros se embriagam. Não. Na ceia, nós lembramos que nós fazemos parte de um pão, nós somos corpo de Cristo. Eu sou pedaço de um corpo. Isso é um fundamento do Evangelho. Quem se converte para Cristo, se converte para o próximo. Amém, irmãos? Quem se converte para Cristo, se converte para o próximo. Conversão para Jesus, que não me converte para o próximo, é uma conversão estranha. É muito estranha. Marido se converteu e ele não se converte para a esposa. Estranho. A esposa se converteu, mas ela não se converte para o marido. Ela não se conecta, não ama. Está estranho. O jovem se converteu para Jesus, mas ele não se converte para os seus pais. Está estranho. Porque é o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Nós temos uma responsabilidade para com o mundo, irmãos, de proclamar. Nós temos uma responsabilidade uns para com os outros, de nos apoiarmos, de sermos apoio e suporte e bênção um para a vida dos outros. A salvação, como eu falei, é pessoal. É pessoal. Eu tenho que me apropriar pessoalmente de Cristo e da salvação para mim. Eu não posso tomar a ceia por você. A salvação é pessoal, mas na vida cristã nada é individual. Porque Jesus disse, quando eu for conversar com meu Pai, que está em secreto, quando eu for orar, eu devo fazer o quê, irmãos? Lembra a recomendação de Jesus? Quando orardes, faça o quê? Entra no teu quarto. Deixa a porta aberta ou fecha? Fecha a porta. Ninguém tem que ver que você está orando. Entra no teu quarto, fecha a porta. Você está sozinho ou não está? Estou sozinho. Aí Jesus diz assim, quando você orar e você está sozinho lá no seu quarto, você não deve dizer assim, Pai meu que está nos céus. Eu estou sozinho, por que eu não posso dizer Pai meu? Porque você, meu irmão, faz parte de um corpo. A salvação é pessoal, mas a vida cristã é comunitária. E quando eu me converto para Cristo, eu me converto para o próximo. Portanto, o Pai é nosso, não é meu. É Pai nosso. O pão é de quem? Vamos lembrar? O pão meu, que só pertence a mim, e os outros que se lasquem, dá-nos hoje, é isso? O pão nosso, e as dívidas, e os problemas, e os pepinos, são o quê? São nossos. Que você não pensa que você vive uma vida particular sua ali fora, e isso não vai afetar o corpo de Cristo, porque vai, porque nós somos um corpo.
Eu não posso mais viver individualmente de qualquer jeito, porque eu agora faço parte de um corpo, e quando eu me converto para Cristo, eu me converto para o próximo, eu me converto para o mundo, no sentido de fazer missões para esse mundo, anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Então veja que ceia é coisa séria. E finalmente, o sétimo fundamento, que a gente lembra e reafirma na ceia, é a vitória de Cristo e a nossa esperança. É a vitória de Cristo e a nossa esperança. Porque Ele sim foi morto, mas o que aconteceu com Ele? Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele ascendeu aos céus, Ele está sentado à direita do Pai no trono. O trono tem um rei reinando, e Ele voltará. Paulo diz aqui: vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele virá. A vitória do Senhor e a nossa esperança. Quando nós tomamos a ceia, irmãos, nós olhamos para o Vladimir Putin, nós olhamos para a guerra, nós olhamos para tudo isso nos toca, entendemos as nossas responsabilidades, mas isso não mais nos desespera, porque nós temos a esperança viva do Evangelho no nosso coração, que eu de novo e de novo reafirmo, me aproprio, tomo para mim e digo: eu sei que meu Senhor vive, e Ele voltará, e Ele está assentado agora no trono, e agora, quando eu sentar nessa mesa da comunhão, eu vou estar sentado com os meus irmãos à mesa, e o Senhor Jesus estará conosco, porque Ele vivo está. Nós reafirmamos a vitória de Cristo e a nossa esperança. São esses os fundamentos deste Evangelho. Por isso, esse cerimonial é tão rico, porque aqui nós temos o resumo dos principais pontos do Evangelho de Jesus Cristo. E agora, eu quero convidar você, e você que está em casa também, a celebrar comigo este Evangelho, participando da ceia do Senhor. Os irmãos do louvor vão vir para cá para nos ministrar um instrumental. Você pode agora, nesse momento, então, tirar sua máscara e abrir aqui o seu kit, pegando o seu pão e abrindo o seu cálice com o suco. Você pode tirar a máscara, enquanto os irmãos nos ministram um louvor que nos inspira o coração. Queria agora que você, sentado mesmo, você fechasse seus olhos e pensasse neste Evangelho. Neste Evangelho. Pensa. Você precisa se examinar. Examine a si mesmo agora. Tem algo que hoje você precisa confessar apenas para o Senhor. Confesse. Confesse. Confesse com essa consciência que, tomando a ceia, você estará dizendo: Senhor, eu reconheço que eu dependo de Ti para me manter no Teu caminho. Senhor, hoje de novo, eu estou aqui reafirmando, Senhor, meu compromisso contigo. A aliança é no Teu sangue, mas o meu compromisso hoje eu reafirmo com o Senhor. Eu quero me alimentar de Cristo, porque
mais um mês vai começar, mais um mês de lutas, de desafios, mais um mês de ataques de Satanás, mais um mês onde dardos inflamados tentam incendiar o nosso coração, a nossa alma, para o mal. Mas hoje nós estamos nos apegando a Jesus Cristo e dizendo: Senhor, eu me alimento de Ti, somente de Ti. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos juntos do pão. Com muita gratidão, nós comemos desse pão, porque esse Senhor, Ele me alcançou onde eu estava, Ele veio até mim e me estendeu sua mão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Bebamos todos juntos do cálice. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ficar em pé. Você pode colocar sua máscara. Você pode deixar os seus copinhos aí no banco. Depois nós vamos recolher. Chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Com esse espírito de gratidão, de rendição na presença do Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, a Tua graça, e pela graça o Senhor nos alcançou. O Senhor tomou a iniciativa de vir até onde nós estávamos e nos estender a salvação gratuitamente. Obrigado, Senhor. E obrigado porque o Senhor não apenas nos salvou um dia, mas a nossa vida inteira agora depende de Ti, da Tua força, do Teu poder. O Senhor nos fortalece. Que nós jamais venhamos a nos desconectar de Ti, Senhor, mas que possamos entender a nossa responsabilidade de perseverarmos, Senhor. Perseverarmos nessa fé até o fim, até que o Senhor volte. Obrigado, Senhor, obrigado porque esse ritual aqui, esse cerimonial não é morto, mas o Senhor entra na nossa casa e o Senhor ceia conosco e nós contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor sabe o que cada um aqui tem passado, as lutas. E para cada desafio, o Senhor nos dá graça, capacitação para resistirmos e seguirmos firmes em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que enche o nosso coração de novo e de novo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos visita.
O Senhor nos fortalece. E porque o Senhor nos fortalece, nós podemos enfrentar todas as coisas. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, Senhor, nessa manhã. Cada um aqui em casa, agora. Abençoa ricamente. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação poderosa, curadora e restauradora do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.